Édipo e os limites. Édipo, enfim, trata-se, afinal, de uma operação muito simples, facilmente formalizável, com efeito. Ela empenha a história universal. Vimos em que sentido a esquizofrenia era o limite absoluto de toda a sociedade, pois que ela faz passar fluxos descodificados e desterritorializados que, no limite de toda a produção social, ela restitui a produção desejante. E vimos em que sentido o capitalismo é o limite relativo de toda a sociedade, pois que ele axiomatiza os fluxos descodificados e reterritorializa os fluxos desterritorializados. Vimos também que o capitalismo encontra na esquizofrenia seu próprio limite exterior, que ele não para de repelir e esconjurar, enquanto ele próprio produz seus limites imanentes que ele desloca e amplia sem cessar. Mas, de uma outra maneira, o capitalismo tem ainda necessidade de um limite interior deslocado, precisamente para neutralizar ou repelir o limite exterior absoluto, o limite esquizofrênico. Ele tem necessidade de interiorizá-lo, mas agora restringindo-o, fazendo-o passar não mais entre a produção social e a produção desejante que dela se desprende, mas no interior da produção social, entre a forma de reprodução social e a forma de uma reprodução familiar sobre a qual aquela é assentada, entre o conjunto social e o subconjunto privado ao qual aquele se aplica. Édipo é esse limite deslocado ou interiorizado no qual o desejo se deixa prender. O triângulo edipiano é a territorialidade íntima e privada que corresponde a todos os esforços de reterritorialização social do capitalismo. Limite deslocado, pois que é o representado deslocado do desejo. Eis o que Édipo sempre foi para toda a formação. Porém, nas formações primitivas, este limite permanece inocupado, já que os fluxos são codificados e dado que o jogo das alianças e das filiações mantém as famílias amplas, à escala das determinações do campo social, impedindo todo o assentamento secundário destas sobre aquelas. Nas formações despóticas, o limite edipiano é ocupado, simbolicamente ocupado, mas não vivido ou habitado, pois que o incesto imperial opera uma sobrecodificação que sobrevoa por sua vez todo o campo social. Representação recalcante. As operações formais de assentamento, de extrapolação, etc., que pertencerão mais tarde a Édipo, já se esboçam, mas num espaço simbólico no qual se constitui o objeto das alturas. É somente na formação capitalista que o limite edipiano acha-se não só ocupado, mas habitado e vivido, no sentido em que as imagens sociais produzidas pelos fluxos descodificados se assentam efetivamente sobre as imagens familiares restritas, investidas pelo desejo. É nesse ponto do imaginário que Édipo se constitui, ao mesmo tempo em que ele completa sua migração em profundidade nos elementos da representação. O representado deslocado devém, como tal, o representante do desejo. É claro, portanto, que este devir ou esta constituição não ocorrem sobre as espécies imaginadas nas formações sociais anteriores, pois o Édipo imaginário é que resulta de um tal devir, e não o inverso. Não é por um fluxo de merda ou uma onda de incesto que Édipo chega, mas por fluxos descodificados do capital dinheiro. As ondas de incesto e de merda derivam dele apenas secundariamente, na medida em que elas arrastam consigo as pessoas privadas sobre as quais os fluxos de capital se assentam ou se aplicam, donde a gênese complexa, totalmente deformada na equação psicanalítica merda igual dinheiro, de fato,
trata-se de um sistema de encontros ou de conjunções, de derivados e de resultantes entre fluxos descodificados.